urgentíssima. Gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, gente. Vídeo extremamente importante. Porque aqui nesse vídeo, o Silas Malafaia, ele não só diz que isso tudo é uma farsa da PGR, da PF, do Judiciário, que isso tudo é tentativa de golpe contra o Bolsonaro. Ele não só diz que tudo isso é uma farsa, como o Silas Malafaia traz todas as provas, uma por uma, na tela para vocês verem. O Silas Malafaia simplesmente derrubou por terra toda e qualquer narrativa de que Bolsonaro tentou tentativa de golpe ou qualquer outro tipo de crime. Assistam, gente, porque esse vídeo está impecável, porque ele traz as provas. Então, aquelas provas que a PGR descartou, tá aqui para todos vocês verem. Povo abençoado do Brasil, nós estamos diante da maior farsa judicial de pura perseguição política a Bolsonaro e outras pessoas. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denuncia Bolsonaro e essas pessoas. Olha os motivos: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Eu vou desmascarar e desmontar essa falácia. Repito, não passa de pura perseguição política. Preste atenção ao que eu vou provar aqui. Primeiro, tivemos tentativa de golpe no dia 8/1. Entre os dias 2 e 8 de janeiro de 2023, com Lula no poder, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, enviou mais de 30 alertas ao governo, dizendo que poderiam ter em Brasília manifestações violentas. Nenhum alerta fala em golpe. E qual é a prova? Que ficou a cargo da Polícia Militar a segurança de Brasília. Se houvesse alguma tentativa ou indício de um possível golpe, Lula assinava uma GLO, garantia da lei e da ordem, cercava Brasília com as Forças Armadas e acabava com a história. Segunda prova que essa história de golpe é falácia e perseguição política. O chefe do GSI de Lula, o gabinete, né, de segurança, General Gonçalves, batendo papo e bebendo água, dando água para pseudos golpistas. Isso é brincadeira. Terceira prova dessa falácia de golpe: Bolsonaro comandou golpe dia 8/1. Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Como é que ele comandou um golpe aqui com dona de casa, com operário, com gente do povo? Isso é um absurdo. Quarta prova contra essa falácia do golpe: a delação do Coronel Cid. Tem narrativa, não tem prova nenhuma. Quinta prova contra essa conversa fiada de golpe é a materialidade. Narrativa não é prova de golpe, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, minha gente. Sexta prova contra essa falácia de golpe: cadê as câmeras que filmaram tudo em Brasília e Flávio Dino escondeu? Tudo isso é puríssima perseguição política contra Bolsonaro. Isso é uma vergonha, isso é uma farsa. Essas são verdades absolutas sobre essa falácia de golpe que é pura perseguição contra Bolsonaro. Preste bastante atenção nisso aqui é a cereja do bolo desse meu vídeo. Eu vou mostrar para vocês uma pequena parte da delação do Coronel Cid. E ele vai isentar Bolsonaro, porque o que ele fala está em consonância com o depoimento do ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, que deu à Polícia Federal. Eu vou lá no finalzinho, é muito importante isso aqui, olha o que ele diz. Até o dia 12 tem que assinar, tem que fazer até o dia 31 de dezembro. E eu falei, mas eu acho que não vai acontecer. Nada de assinatura de decreto, presta atenção nisso aqui, nada de assinatura de decreto. Toda a base do que eu vi estava em cima disso aí. É exatamente isso que o ex-comandante do Exército deu em depoimento à Polícia Federal, que o Jornal Globo publicou, que Bolsonaro apresentou aos comandantes militares hipótese de GLO, garantia da lei da ordem, artigo 142 da Constituição, estado de sítio, estado de defesa, do artigo 136 ao 139. A hipótese que os comandantes militares rejeitaram. Como é que alguém vai dar golpe baseado em Constituição? Agora, a jornalista inescrupulosa do Globo é que coloca a fake news de minuta de golpe. Nem Freire Gomes, nem Coronel Cid, hora nenhuma fala em minuta de golpe. Agora, preste atenção. O Coronel Cid, há um tempo desse atrás, abriu a boca num desabafo, dizendo que estava sendo pressionado para mudar a sua delação. E ontem, dia 19, a Folha de São Paulo, a casa caiu, mostrando que Alexandre de Moraes estava pressionando o Coronel Cid com ameaça de prisão, ameaça de atingir seus familiares. Gente, isso é uma vergonha. Nós estamos diante da mais pura perseguição política do ditador da toga, Alexandre de Moraes a Bolsonaro. É uma farsa essa conversa de golpe, é uma vergonha essa denúncia da PGR. Mais um absurdo. Não vamos liberar os vídeos da delação do Coronel Cid para proteger servidores. Conversa fiada. É para proteger Alexandre de Moraes, senão a casa dele cai. Eu apelo aos ministros do Supremo Tribunal Federal, não respaldem essa loucura de perseguição política de Alexandre de Moraes à direita e a Bolsonaro. Golpe porcaria nenhuma, isso é uma farsa. A esquerda cansou de fazer pior e nunca foram chamados de golpistas. Alexandre de Moraes está levando o Supremo Tribunal Federal para a lama e para o lixo, e os senhores não podem respaldar uma aberração dessa. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe vocês. Deus tem misericórdia do Brasil, né? Essa é a frase que a gente realmente precisa ouvir, né, gente? E eu acho, assim, eu fico pensando, né, gente? Onde estão os outros ministros do STF? Cadê o André Mendonça? Cadê o Nunes Marques, que tá vendo tudo isso de camarote? Está vendo, tá? O Bolsonaro sofrer tudo isso, que eu não vejo uma palavrinha, gente, tá? Do André Mendonça e do Nunes Marques, que estão ali assistindo de camarote o Bolsonaro ser destruído.
por essa justiça brasileira. É só um pensamento solto aqui, gente. Coloca aqui embaixo a sua opinião. Mais uma decisão bomba do ministro do STF, Alexandre de Moraes, tá? O Alexandre de Moraes, tá? Hoje, tá praticamente 24 horas, falou, né? Deu a ordem para a plataforma Rumble para eles indicarem um representante legal aqui no Brasil. E como a ordem do Alexandre de Moraes não foi... Não foi, né, gente? Não aconteceu. E como a ordem do Alexandre de Moraes não foi cumprida, né, pelo CEO da Rumble, tá aqui a decisão do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, do STF, acaba de bloquear. Alexandre de Moraes, do STF, acaba de bloquear a plataforma Rumble no Brasil, a rede social, que é uma rede social de vídeos. São 32 páginas. Essa decisão assinada há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes, daqui a pouco já está no site do STF também. E eu trago para você aqui, então, em primeira mão, a decisão do ministro, esse é o trecho final, e depois a gente vai esmiuçar melhor. Ela diz o seguinte: que existem requisitos legais consistentes de descumprimento de ordens judiciais, tentativa de não submeter a rede ao ordenamento jurídico do Brasil, um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais, e aí, portanto, o ministro determina que a Rumble saia do ar por meio da atuação aí com várias denúncias e suspeitas de grupos extremistas, milícias digitais nas redes, divulgação massiva de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio, antidemocráticos. Então o ministro determina a suspensão imediata. Estou lendo com você aqui a decisão que acaba de me chegar. Completa e integral do funcionamento do Rumble em território nacional até que todas as ordens judiciais proferidas nos autos, e como eu disse, são 32 páginas de decisão, incluindo pagamento de multa, tudo seja cumprido e seja indicado em juízo uma pessoa física ou jurídica representando a rede Rumble em território nacional. Então, no caso de pessoa jurídica, diz o ministro, deve ser indicado também o seu responsável administrativo. Então, agora, portanto, essa decisão vai ser compartilhada, vai ser remetida para os órgãos, portanto, que cuidam aí das redes sociais, que cuidam dessa questão, obviamente, aí das antenas, dos acessos, né? Anatel, enfim, as operadoras de telefonia. Resumindo para você, gente, assim como Alexandre de Moraes deu a decisão no X, né, do Elon Musk, o antigo Twitter, né, suspendeu o X no Brasil, agora, a partir de agora, a Rumble também, uma plataforma digital, também está suspensa no Brasil, porque não cumpriu uma ordem, uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Mais um inimigo aí para conta do Alexandre de Moraes, né? Donald Trump, Elon Musk e o Chris Pavlovski, que é aí o CEO, né, da Rumble. Tá aí essa informação que foi divulgada agora. Uma treta, uma briga inédita no Supremo. Alexandre de Moraes compra briga até com seus colegas ministros, até com seus coleguinhas. E ele divide o tribunal ao meio sobre quem que vai julgar Bolsonaro. A primeira turma, que é uma das duas turmas do tribunal, ou o Supremo inteiro, o plenário inteiro do Supremo? Gente, eu sei que em quase tudo, em 99,9% dos assuntos, os ministros do Supremo estão ali juntinhos, em acordo, num só bloco, tudo junto e misturado, naquela bolha de autoproteção corporativista que eles sabem fazer como ninguém. Melhor, aliás, do que ninguém. Mas nisso aqui a discordância é real. Metade do Supremo quer que o julgamento de Bolsonaro vá para o plenário, enquanto a outra metade quer que fique na primeira turma. E, estranhamente, a razão para esse racha entre os dois grupos do Supremo é uma só e única razão. E eu vou te contar qual que é esse motivo só lá no final. Então fica aqui comigo enquanto eu te explico esse racha entre as duas facções do Supremo, que foram expostas em uma matéria de hoje na coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Bora lá. A primeira facção é a que quer que o caso fique na primeira turma. Essa facção é liderada pelo próprio Alexandre de Moraes, claro, que está levando o caso para a primeira turma, e ele quer controlar com isso todo o julgamento. Ele quer obter uma unanimidade na condenação do Bolsonaro, como ele fez, por exemplo, naquela decisão que baniu o X do Brasil. Para relembrar, gente, a primeira turma é formada por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, super imparcial para julgar esse caso, amigo pessoal de Lula, ex-ministro de Lula, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, outro super imparcial para julgar esse caso, que foi advogado de Lula, próximo do Lula, e o Luiz Fux. Com essa composição, o Moraes ele garante uma condenação unânime de Bolsonaro e dos demais réus, e ele não tem o constrangimento de lidar com todos os outros ministros, como, em especial, André Mendonça e Nunes Marques, que provavelmente dariam decisões divergentes daquela de Moraes, expondo os abusos, as ilegalidades dele, como eles fazem, por exemplo, volta e meia, nos julgamentos do 8 de janeiro. Bora entender agora qual que é a segunda facção. A segunda facção lá no STF é aquela que quer que o caso vá para o plenário como um todo. Essa facção, segundo a reportagem da Folha, é formada por pelo menos 5 ministros, que não foram revelados.
Eles querem que seja julgado no plenário, lá pelos 11 ministros em conjunto, por conta de 2 argumentos. O primeiro é o da magnitude do caso, envolvendo uma suposta trama golpista e um ex-presidente. Então seria a relevância do caso, mandaria tudo para o plenário, para os 11. E o segundo argumento é porque o Bolsonaro ele não poderia ter um tratamento diferente daquele dos réus do 8 de janeiro que foram julgados no plenário, lá no começo desse caso, antes de o STF mudar seu regimento e decidir que os casos criminais passariam a ser decididos pelas turmas. Como o Supremo diz lá que é uma coisa só, que é tudo ligado e por isso está mantendo tudo junto, então tinha que ser o mesmo órgão de julgamento a julgar tudo. Não faz sentido separar. Só que aqui tem um grande pulo do gato que a reportagem traz. Esses 5 ministros que querem que vá para o plenário, eles não estariam dispostos a contrariar o Moraes publicamente. E além disso, eles também veem vantagens em deixar tudo na primeira turma. Ficou curioso para saber quais vantagens são essas? Que mesmo os ministros que querem levar para o plenário veem em manter o caso na primeira turma? Curte aí então o vídeo que eu vou te contar agora quais são as 5 vantagens que os ministros veem no julgamento do caso pela primeira turma. Primeira vantagem, eles acham que o caso ficar na primeira turma preserva os outros 6 ministros de um desgaste gigantesco com a base do bolsonarismo. Ou seja, aqueles que não estão sendo julgando o Bolsonaro seriam preservados de um desgaste com toda a direita, com todo o conservadorismo do Brasil. Só que, gente, esse barco já zarpou. O desgaste do STF com o bolsonarismo ele já está precificado. Não é isso que vai resolver, mas é uma vantagem que alguns estariam vendo lá. Segunda vantagem, eles acham que se eles mantiverem esse caso restrito à primeira turma, o STF não explodiria todas as pontes de diálogo com os parlamentares, os políticos, as lideranças de direita ligadas ao Bolsonaro. Em terceiro lugar, manter o caso na primeira turma diminuiria a pressão que o STF está sofrendo de deputados e senadores de direita, o que só vai aumentar depois de 2026. Quarto lugar, eles acham que os 6 ministros que não vão participar do julgamento, eles vão ficar mais livres de críticas e ataques nas redes sociais. Eles vão ser, de certa forma, aí, preservados. Os ataques se concentrarão, muito provavelmente, naqueles que vão julgar o caso. Ou seja, esses 6 que não vão julgar o caso estão felizes de julgar os 5 ministros da primeira turma debaixo do ônibus. A quinta vantagem é de que o julgamento vai ser mais rápido na primeira turma e, portanto, o Bolsonaro vai ser condenado mais rápido, que é uma coisa que eles querem fazer, segundo a imprensa noticiou. Querem condenar e prender Bolsonaro ainda nesse ano de 2025, tirando ele do debate eleitoral e da participação no pleito de 2026. Gente, o que a gente consegue tirar dessa história toda? Que a razão real dessas 2 facções terem posições diferentes em relação a esse assunto é uma só e a mesma para todos: autopreservação. Percebam como todos os ministros, individualmente, eles estão preocupados apenas com a sua própria autopreservação, com salvar a própria pele, ao ponto deles não se importarem de deixar os outros queimarem, se isso significar que eles vão se preservar e sair ilesos. Pensa no seguinte, Moraes quer que fique na primeira turma por quê? Para ele conseguir uma unanimidade e ninguém contrariar a decisão dele, já que decisões contrárias iriam expor o Moraes ao constrangimento público de ver suas teses questionadas, ou seja, autopreservação. Os outros da turma também vão querer que a decisão seja unânime. E assim fica parecendo que o tribunal ali tá forte, tá unido, que não tem discordância. E mais uma vez, eles querem se autopreservar com isso. Agora, do outro lado, você vê uma facção que quer que o caso vá para o plenário, mas ninguém quer contrariar Moraes. Por quê? A autopreservação. Porque eles sabem que o STF não ganha nada com rachas e brigas públicas e que eles precisam mostrar força e unidade. E mesmo essa ala vê vantagens em manter tudo lá na primeira turma. E todas as vantagens que eu listei aqui para vocês são sobre o quê? Autopreservação, mais uma vez. Eles não querem desgaste com o bolsonarismo. Eles querem manter pontes com a direita, querem diminuir a pressão sobre o STF, não querem sofrer críticas nas redes, querem encerrar o julgamento logo. E qual o problema disso tudo? É que a lei, pessoal, a lei e a Constituição ficam esquecidas em segundo plano, no meio de tantos interesses, de tanto ego, de tantas vaidades. Você concorda comigo? Deixa aí pra mim, por favor, a sua opinião nos comentários, porque eu quero escutá-la. Também só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Não esqueçam de deixar o joinha, o like de vocês. Sempre quando vocês entrarem no vídeo meu, já entra sentando o dedinho aí no joinha, no like, porque já dá uma força tremenda aqui pro nosso canal. Vamos lá, pessoal, dando aqui início já com as informações. Gente, assistam esse vídeo com muita atenção. Bolsonaro deve ter medo de ser preso? Prestem muita atenção, afinal de contas, depois de tudo que vem acontecendo aí nos últimos dias, o Bolsonaro, ele tem que ter medo de ser preso? Será que existe uma chance grande do Bolsonaro ser preso a qualquer momento? Assistam esse vídeo, gente, mas com muita atenção, palavrinha por palavrinha, porque é bombástico o que acabou de ser revelado aqui agora
pelo Hélio Beltrão. Gente, assistam com muita atenção, vejam só. Essa delação é uma piada de mau gosto. O Cid já tinha falado outras coisas contraditórias, inclusive com a delação, tanto no início como no meio dos interrogatórios que ele teve. O Cid disse, numa ligação privada que foi vazada, que a Polícia Federal já tinha um objetivo determinado e queria apenas que o Cid respaldasse a versão que a Polícia Federal já tinha pronta. E aí, as autoridades, com receio de que esse testemunho derrubasse todos os depoimentos do Cid, convocaram ele para esclarecimento e ameaçaram cancelar a delação e prejudicar legalmente, não só o Cid, mas o seu pai, sua esposa, sua filha. E aí é que começaram a surgir as versões que realmente interessam às autoridades. Como disse o ministro Gilmar Mendes, num passado recente, se não me engano em 2023, ele disse o seguinte: as pessoas só eram soltas, liberadas, depois de confessarem e fazerem acordo. Isso é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura usando o poder do Estado. Ele estava se referindo à Lava Jato. Então, delação em si, essa delação em si, não prova absolutamente nada. Uma delação feita com um sujeito preso sob ameaças. Essa delação não deve mudar a percepção pública, na minha opinião, sobre o que está acontecendo com Jair Bolsonaro. Essa decisão, Leandro, de tornar públicos esses vídeos e áudios da delação premiada cumpre mais um papel de confundir e manipular a opinião pública do que propriamente de informar. Porque, veja, as declarações do Cid não provam nada. Uma delação é sempre o começo de uma investigação em que as autoridades vão buscar provas que corroborem o que o delator disse. Eles estão tentando falar coisas na delação, mas eu não vejo isso como prova alguma. Eu não vi provas ali. Eu vi só uma história. No tribunal, são provas que valem. Então, não vale história. Então, divulgar apenas vídeos da delação e vídeos selecionados confundem mais do que esclarecem. Cada vez que um vídeo desse é exibido publicamente, o senso de justiça é prejudicado, né, no tribunal da opinião pública, porque a delação isolada não prova nada, mas manipula as pessoas a acharem que o que está sendo dito é verdade. Até o advogado do José Dirceu está convencido disso, de que a delação é um amontoado de mentiras obtidas mediante chantagens e ameaças. Sim, porque o advogado do José Dirceu no mensalão é agora o advogado do Braga Neto, né, ex-vice-presidente. Tem um trecho perturbador que o Alexandre de Moraes começa pressionando o Cid e dizendo que se ele não colaborar, a delação vai ser cancelada, com consequências legais para a esposa, para a filha, para o pai, toda a família. Sem querer comparar, mas a Inquisição, a Inquisição espanhola, ela era assim também. Começava com o inquisidor Torquemada fazendo ameaças ao inquirido. Então, além de mostrar partes selecionadas da delação apenas, é importante que as autoridades apresentem as provas e todas as versões do Mauro Cid, inclusive as que contradizem essa delação final. Então, e tem um outro ponto, Leandro, se me permite rapidamente. O jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria muito boa mostrando que a PGR procurou turbinar as acusações ao Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a Polícia Federal bancou. São dois pontos rápidos. A ligação do Bolsonaro e de um golpe prévio com o 8 de janeiro, esse é o ponto número 1, e a número 2, a afirmação de que o Bolsonaro sabia do suposto plano de assassinato. E para chegar a essas conclusões, o Goni citou mensagens do WhatsApp, que são vagas, ambíguas, que podem ter outras interpretações. O fato, Leandro, é que hoje o Brasil está assistindo todos os canais, vídeo atrás de vídeo, do Mauro Cid, contando histórias, chorando. Isso é muito prejudicial à justiça como um todo. Aliás, ontem pouca gente reparou que o Lula falou de forma malandra e antidemocrática. Ele disse o seguinte: se eles provarem, eles, Bolsonaro e os outros 33, que não tentaram dar o golpe, que não tentaram matar o presidente, então eles podem ficar livres. Eu não vi a imprensa apontar o absurdo dessa fala, porque o ônus da prova no Brasil e no direito é sempre do acusador. Mas, na nossa democracia disfuncional de hoje, quem tem que provar a inocência são os acusados. A prisão, na minha opinião, vai ter um efeito contrário ao desejado. Vai dar sobrevida ao Bolsonaro, mais ou menos como aconteceu com o Lula. Então, o Bolsonaro não precisa ter medo de prisão. Vai ser, na minha opinião, de certa forma, a sua salvação. Bolsonaro não precisa ter medo de prisão. E essa parte que ele mencionou aqui, né, gente, das partes, né, do vídeo da delação do Mauro Cid que foram divulgadas. É impressionante que aquelas partes em que o Mauro Cid diz que o Bolsonaro, né, não compactuou com qualquer possibilidade de dar golpe, por exemplo, teve aqui até alguns generais que ficaram possessos, porque o Bolsonaro não queria aderir ali algumas coisas que estavam chegando para ele, alguns pedidos, e eles ficaram possessos. Por exemplo, para vocês, essas partes não estão sendo divulgadas aí para a imprensa, ou seja, está sendo divulgado partes da delação do Mauro Cid que convém para a PGR, né, para o Judiciário e para a PF. Aquelas partes em que o Mauro Cid protege, diz que o Bolsonaro é inocente, que o Bolsonaro não aceitou, que o Bolsonaro não fez parte, que o Bolsonaro não tinha conhecimento, que o Bolsonaro não sabia da trama para matar fulano e ciclano. Essas partes, por incrível que pareça, não está sendo divulgado amplamente aí pelas principais mídias, né? E de tudo isso que está sendo revelado aí dessa delação do Mauro Cid. Por que será, né? Que é só as partes que interessam para a PGR, né? Para o Judiciário, para a PF, que estão sendo amplamente divulgadas aí pelas mídias. Interessante, né, gente? Façam aí a análise crítica de vocês e coloquem opinião aqui embaixo. Eu faço questão de fazer plantão para ver a sua opinião. Agora na tela aqui para vocês, tá? Uma denúncia gravíssima, né? O Lula da Silva acaba de ser acusado de golpe.
pelo agro aqui no Brasil. Então, os maiores representantes do agro no Brasil acabam de acusar Luiz Inácio Lula da Silva de golpe, de aplicar um golpe. E eu vou trazer aqui o vídeo do deputado federal explicando todos os detalhes dessa bomba que explodiu agora nesse instante. Assistam com atenção porque é gravíssimo. Deputado federal Nelson Barbudo falando com o agro do Mato Grosso e o agro do Brasil. Golpe fatal. Era o que faltava para que esse desgoverno concretizasse aquilo que nós já sabemos. Ele é inimigo do agro realmente. E para o Mato Grosso, a notícia que nós estamos levando é definitivamente um golpe nos produtores do agro. Foi nos tirado o financiamento do Plano Safra, aquele dinheiro a juros subsidiados que o agronegócio precisa para sobreviver. Depois reclamam das altas nos preços do alimento. O que vai acontecer? Empresas quebrando, empresas que não conseguirão mais ter o seu recurso alavancado com juros baixos e com isso o setor que segura, o setor que faz com que a balança comercial do Brasil ainda esteja de pé, sofre esse golpe. É o desgoverno querendo concretizar a sua fala. O agro é fascista. O governo que agora está no poder definitivamente dá um golpe fatal, fazendo com que os nossos produtores busquem o dinheiro a 15%, 18% em entidades privadas, e isso não é possível. Mais uma vez, estaremos vigilantes e segunda e terça-feira em Brasília para que possamos derrubar na frente parlamentar isso que foi o maior crime cometido contra o agro brasileiro. Nelson Barbudo, de Cuiabá. Triste, né, gente? Tá o rumo que o estado em que o Brasil se encontra nesse momento, né? E o Lula que fez tanta promessa durante a campanha, né? Que eu vou salvar o Brasil, eu vou acabar com a fome do Brasil, isenção de imposto de renda para quem ganha. O Lula fez tanta promessa, gente, e é isso aqui que o Lula tá entregando. É muito triste, gente, tá? Lula da Silva acaba de ser acusado de aplicar um golpe no agro no Brasil, tá? Dos setores mais importantes que assim carrega a economia no Brasil. O Brasil hoje tem um pouquinho de dignidade por causa do agro. Aí o Lula vai lá e aplica esse golpe traiçoeiro, gente, tá? Naquilo mais importante que nós temos aqui no Brasil, que é o agro, gente. É muito, muito triste, tá? Quando a gente tem acesso a informações como essa que eu estou colocando aqui na tela para todos vocês.